Boa noite, amados. Que bom poder estar na casa do Senhor, assim como na parte da manhã, né, alguns dos irmãos esteve presente, e é sempre gratificante poder chegar neste lugar. Muitos gostariam de estar fazendo isso, mas agora não tem podido fazer por tantas questões que tenham impedido. Mas a nós o Senhor tem dado graça, tem nos sustentado, dado condições, saúde para caminhar. E hoje nós estamos aqui para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo, a partir do versículo 16, vocês vão, certamente já tem, muitos até mesmo já gravado isto. João 3,16. Isso, na medida que você foi encontrando, vamos nos colocando de pé, em reverência à palavra de Deus. Amém? E assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado, o que não crer já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feita em Deus. Uma palavra de oração. Senhor Deus Pai, eis aqui a Tua palavra, Deus. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que nos alimenta. Ó Deus, e aqui o Senhor, assim como tem colocado no meu coração nesse dia, para que pudéssemos, ó Pai, compartilhar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Senhor, que o Senhor possa trabalhar nos corações, para que cada um possa receber, ó Deus, a Tua palavra. E que sobre mim, Senhor Deus, que o Senhor possa me usar, não com sabedoria humana, mas com a sabedoria do Senhor. Que o Senhor me ajude, Deus, na condução desse trabalho, da transmissão da Tua palavra, Senhor, porque estou na Sua total dependência. E assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, amados. Amados, a exemplo de quem busca algo para a sua vida, alguém que quer atingir um objetivo, buscar pelo um prêmio maior. E quando eu então intitulei essa mensagem, a busca pelo um prêmio maior, eu quero falar a respeito da salvação, de algo que vai muito além de todas as coisas terrenas, que muitas vezes o homem tem colocado seu coração nas coisas materiais, coisas terrenas, acreditando que as bênçãos de Deus só vêm através
dessas coisas, através de materiais, através de finanças. Mas nós, como povo de Deus, nós buscamos algo maior. Nós temos algo a conquistar. E nem algo que se faz em um dia, está definido. Mas sim, nós temos por toda a nossa vida, por todos os dias da nossa vida, essa missão de buscar o reino de Deus, priorizando aquilo que realmente é prioridade em nossa vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, eu cito sempre esse versículo, porque é muito marcante, quando o Senhor diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Amados, as coisas materiais, o Deus sabe do que nós necessitamos, e não tem erro algum, não há pecado algum almejar algo para melhorar a nossa condição de vida, ter um conforto a mais. Mas o problema é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas e priorizamos, e fazendo com que essas coisas evite que nós buscamos a Deus, deixamos de participar dos cultos, deixamos de buscar a presença de Deus, porque nós estamos muito voltados para as coisas materiais, acreditando que ser abençoado é ter riquezas, coisas terrenas, coisas passageiras. É bom, e Deus não nos condena por isso, por ter as coisas, por ter uma condição de vida melhor, não. Mas é que nós devemos priorizar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque, amados, tem algo maior. E devemos então, assim como eu intitulei, a busca pelo um prêmio maior. É algo diário. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Mas naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar, e poder ouvir do Senhor, entrar para o gozo eterno com meu Senhor, ali então será momento de muita alegria e de glória. Mas para isso precisamos preparar, para receber do Senhor este prêmio, que na verdade, ele teve um preço muito alto, assim como no hino anterior, quando foi falado, o preço que foi pago, fala a respeito da morte de Cristo. Foi algo assim de um valor imensurável. O homem pode adquirir tudo que desejar com dinheiro, com valores, mas jamais alguém adquire a salvação através de dinheiro. São apenas coisas passageiras. E às vezes nós colocamos focamos muito nessas coisas e priorizamos tantas coisas. Esses dias, ouvi alguém falando, e eu sou esquecido, então não vou nem lembrar quem falou, onde surgiu o assunto, mas que nesse período em que estamos vivendo, o mundo todo está vivendo esse problema dessa enfermidade, pessoas que morrem, infectadas aí por essa maldita enfermidade, e não pode nem mesmo usar uma roupa que talvez gostaria tanto. Às vezes se limita a apenas um saco preto. E às vezes, enquanto vivemos nessa terra, ficamos tão demasiadamente preocupados com tantas coisas, e às vezes não priorizamos aquilo que realmente precisamos. Amados, a nossa vida estava um caos, A palavra do Senhor diz que Deus, ao olhar para a terra, Ele não via um justo sequer. Todos pecaram, transgrediram a lei do Senhor. Mas Deus, no seu amor, a sua misericórdia tamanha, Ele criou-se então um plano para nos salvar.
E Deus não fez um julgamento antecipado, porque andávamos errantes, porque não cumpríamos com seus mandamentos, seus estatutos. E Deus não nos colocou à margem, não nos abandonou, mas Deus, o amor foi tão grande que Ele criou-se um plano para nos salvar. E o desejo de Deus não é salvar apenas aqueles que são mais bonitinhos, aqueles que têm um aspecto melhor, ele desperta mais atenção, talvez vestido melhor, ou com a pose de crente. Nós não podemos viver baseado em aparências. Deus, Ele olha para o coração do homem. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente o que pensamos. Deus tem controle sobre a nossa vida. E mesmo que a gente possa imaginar que nós estamos fazendo tudo muito certo, Deus sabe melhor do que nós mesmos. Mas então Deus, com o plano, com o propósito de nos salvar, né? Porque lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz que o Senhor, o desejo dele é que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus não veio para salvar alguns, para salvar aquele que talvez esteja aparentemente mais dedicado, mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus não veio para alguns, mas veio para todos. Quando Deus toma uma atitude de enviar seu próprio Filho para viver em meio ao homem, vivendo em meio a essa sociedade corrupta, onde o pecado se expandia cada vez mais. Jesus viveu nesse meio, ele teve toda a humilhação, a vergonha, as tentações. Jesus viveu como homem. E Deus sabia que ele iria passar um período do seu ministério nesse meio, mas Jesus, ele não pecou, ele não deixou de cumprir com o plano do Pai. Ele veio exatamente para nos salvar, para pagar pelos nossos pecados. E ele foi então levado à cruz. E não foi algo de surpresa, né? Quando pegaram para levar à cruz, ele estava exatamente consciente de tudo, sabia o que iria suceder, mas ele se manteve fiel ao Pai, levando até o final, para cumprir com o plano de Deus. Tudo isso por conta da nossa vida para uma salvação, a qual não havia nada em nós que nos credenciasse, não havia direito algum, por conta do pecado e da transgressão, que nos distanciava de Deus. Mas Jesus veio e derramou seu sangue na cruz. Então foi pago um alto preço, algo que o homem jamais poderia fazer. Eu vi uma ilustração um tempo atrás, se eu não me engano, acho que já falei isso aqui, né, de alguém que diante da divulgação da palavra de Deus, a divulgação da pregação da palavra a respeito da salvação, que alguém diria: eu não acredito que ninguém dá nada de graça para alguém, algo valioso, entregar para alguém sem nenhum custo. É o tipo de pessoas que imaginam que só pelo dinheiro, por pagar
por fazer algo para merecer, mas nós recebemos o direito à salvação sem merecer. Então ele diria: não acredito que algo viria de graça. Mas então foi explicado para essa pessoa: nós recebemos sim, de graça, mas isso teve um preço, e um preço muito alto, preço de sangue. O que Jesus pagou na cruz, toda a riqueza do mundo não pagaria, e nós recebemos isso gratuitamente. O que acontece após a crucificação de Cristo, onde eliminou todos os nossos pecados, onde Ele nos deu a condição de salvos naquele momento, a partir daí, depende de cada um de nós. Por isso a salvação, ela é individual. Ninguém pode salvar ninguém, ainda que deseja-se, né, o pai pelo filho, ou vice-versa, ou um familiar, o desejo que essas pessoas se salvem, mas jamais o homem pode fazer algo para garantir essa salvação. É preciso que cada um de nós façamos a nossa parte, porque o preço já foi pago. Às vezes a gente faz umas comparações assim, meia grosseira, mas imagina uma pessoa que tem uma dívida muito alta, num cartão de crédito, que ela vai subindo cada vez mais, que é assim que funciona, e essa pessoa chega a um ponto, que ela olha para aquilo e não vê nenhuma saída, porque o valor chegou a um ponto que jamais ela poderia pagar. E aí surgir alguém tão bom, não sei se existem essas coisas não, né? É só imaginação, alguém chegar e quitar a sua dívida, deixar você 0 a 0, sem nenhuma dívida. Possa ser que existem pessoas tão boas a esse ponto de chegar e pagar a dívida do outro. Mas isso não dá a condição daquela pessoa viver sempre sem dívida, basta que ela queira. Para que ela não se endivide novamente, é só uma questão de controle, não é? A dívida foi paga, mas para que ela se mantenha nessa condição tranquila, é preciso que ela se controle e não volte a se endividar. Assim, foi a morte de Jesus na cruz. Ele pagou o preço, nos deixou na condição de salvos ali naquele momento. Mas é preciso, amados, que cada um de nós prossigamos na busca, para que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. A busca por algo maior do que todas essas coisas visíveis, todas essas coisas terrenas. O que é que nós temos feito como cristãos? O que é que nós temos feito em relação aos mandamentos do Senhor? Qual é o tipo de relacionamento que estamos tendo com o Senhor? Para que a gente possa ter essa garantia, ter essa convicção em nosso coração de que tudo está 100% correto. Será que nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus em todos os sentidos? Amados, eu estava vendo uma questão dos atletas. O atleta, quando ele vai para uma competição, seja em qualquer modalidade, ele não simplesmente vai sem antes um preparo. E o preparo daqueles que se envolvem no atletismo, ele se empenha de uma forma que
parece até mesmo ultrapassar os próprios limites, porque ele tem um objetivo, ele tem algo a alcançar, e o desejo de todos eles é chegar ao topo, chegar como campeão, é vencer todas as barreiras, para que ele possa receber no final a sua conquista, a sua medalha, o seu troféu. E esse povo se empenha, eles se desdobram, abrem mão de tudo, abrem mão de estar em comemorações, de estar muitas vezes com a própria família, porque eles têm que se empenhar ao máximo para que eles realmente conquistem aquilo que almeja. Só que a grande diferença entre nós como cristãos e os atletas é que ali é uma luta constante, uma busca, um esforço tremendo, mas é certo de que ali alguém vai chegar, alguém vai conquistar, mas não são todos. Muitos vão chegar muito próximo, mas a vitória vai ser, quando é uma modalidade individual, só apenas um, ou quando é um grupo, como no caso de futebol, essas coisas, que tem ali o seu grupo vencendo, mas todos têm o mesmo objetivo. Mas a grande diferença entre nós como cristãos é que todos nós temos condição de chegar, todos nós temos condição de receber esse prêmio, que é entrar para o reino de Deus, ter a nossa salvação garantida. Nós não fazemos concorrência, nós não disputamos quem é melhor, mas todos nós devemos buscar no Senhor, através da sua palavra, buscar nos empenhar para que possamos ter a nossa salvação garantida. Esse é o prêmio maior. Jamais um homem conquistará a salvação por esses meios, senão pela uma busca, pela uma vida de intimidade com Deus. Nós temos alguns exemplos, temos muitos exemplos bíblicos, que são referências para nós. Às vezes, quando nós fazemos uma avaliação da nossa vida, da nossa caminhada, às vezes achamos que estamos até fazendo muito, achamos que estamos na crista, estamos no topo. Amados, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, acompanhar a vida de homens que passaram por situações de dificuldades, de muitas lutas, mas havia neles um objetivo maior. Ele tinha algo a receber e não se deixou abater em meio às adversidades. Você não precisa de abrir. Vai lá no livro de Daniel, o próprio Daniel, no capítulo 6, ali fala da história desse homem, que ele tinha um objetivo, ele era um homem centrado, mesmo em meio às ameaças, mas ele tinha um envolvimento com Deus. A palavra mostra que esse homem, ele tinha como objetivo orar 3 vezes ao dia, numa janela voltada para Jerusalém, ali ele fazia as suas orações 3 vezes ao dia. E ali os seus companheiros de trabalho não aceitavam muito a ideia de ver aquele homem na condição que estava. Hoje pela manhã, o pastor Batista falou a respeito também de Daniel.
aqueles homens, eles procuravam achar em Daniel alguma coisa para acusá-lo, para chegar lá de frente do rei Dario, né? E fazer lá as suas fofocas a respeito de Daniel, porque eles não encontravam nada que o pudesse acusar. Mas Daniel, sendo fiel ao rei, fiel nos compromissos, nos seus trabalhos, acima de tudo isso, ele era fiel a Deus. Esses homens se uniram, foram até o rei para tentar com o rei, para que ele então formalizasse um decreto, para que todo aquele que fosse pego orando a Deus, e não ao rei, que seria ele lançado na cova dos leões. Creio que vocês conhecem bem essa história, e aqui eu estou falando de uma forma resumida. Então, o rei, meio que pressionado, ele acabou aceitando a ideia, então assinou aquele decreto, onde aquele que fosse pego orando a Deus, seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel, ele tinha confiança em Deus, ele sabia o que ele estava buscando, ele sabia que tinha algo maior, que nada se comparava às posições às quais o rei o colocava, as suas promoções, nada disso vinha impedir que ele se mantivesse a sua fidelidade com Deus. E ele então se manteve fiel nas suas orações, mesmo diante dessa ameaça de ser lançado na cova dos leões. E assim ele foi pego, mas ele não temeu, ele acreditou, ele sabia, ele tinha confiança em Deus, sabia que o Deus a que servia poderia salvá-lo. Havia nele um espírito excelente, né? A palavra mostra que ele tinha um espírito excelente. Daniel era um homem fiel a Deus, e ele estava ali em busca de algo maior do que tudo aquilo que o rei pudesse oferecer. E aí, então ele foi pego, foi lançado na cova dos leões, né? Vocês certamente conhecem essa história, e ali ele passou, né? Certamente que ele usou lá a juba do leão como um travesseiro e tal, e no dia seguinte, depois passado ali o seu período, ele foi resgatado dali sem nenhum problema, porque o Deus a que servia, ele tinha convicção de que poderia livrar. Aí eu volto para a nossa vida, para a igreja do Senhor. Qual é o nosso grau de confiança em relação a Deus? Muitas vezes, amados, diante de uma luta, diante de uma adversidade, parece que nós deixamos essa fé de lado, e entra-se num desespero, preocupações, como se o Deus a que servimos não pudesse nos livrar e nos dar as condições necessárias. Então, assim, amados, a vida de Daniel, ele se manteve fiel a Deus, porque ele tinha convicção de que Deus o livraria das garras dos leões. O mesmo aconteceu com os seus amigos, né? Isso lá no capítulo 3, quando também Sadraque, Mesaque e Abednego, também mediante as ameaças de Nabucodonosor, que ele seria lançado na fornalha. Imagine uma multidão, todos eles cumprindo ali com a determinação do rei, determinação do homem, em relação à imagem de escultura que o rei havia levantado, e dizia que se todo aquele que não prostrasse diante daquela imagem seria lançado na fornalha.
No entanto, aqueles homens se manteve firme no sua fé, sabendo que o Deus a que servia poderia livrar. Algo de grande proporção. Imaginem uma fornalha que certamente, não uma fornalhazinha comum que a gente vê por aí, mas talvez aquela da arcearia, ou de uma olaria, né? Aquelas fornalhas imensas, e ser lançado ali dentro. E eles não prostraram, e sendo então denunciado lá para o rei, dizendo, esses homens não fazem caso de ti. Eles não obedeceram, não quiseram prostrar diante da imagem de escultura. E o rei manda chamar, e age como se estivesse dando uma segunda chance. Quando os instrumentos tocarem, todos prostrarão diante da imagem, e assim eles teriam a sua segunda oportunidade. E eles disseram ao rei, o Deus a que servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo. E diante de toda essa ameaça, ele se manteve ali, não prostraram, foram lançados. Mas ali, o próprio rei olhava para dentro da fornalha e dizia, mas não foram 3 homens que lançamos na fornalha? Sim, foram 3, mas eu vejo um 4º homem com aspecto dos filhos de Deus. E eles então foram chamados para fora, saíram da mesma forma que entraram, perfeitos, sem nem mesmo um fio de cabelo foi queimado. Amados, isso é o poder de Deus. E é o Deus que livrou Daniel da fornalha, da cova dos leões, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. E quantas vezes ouvimos pessoas demasiadamente preocupadas com coisas tão insignificantes, porque parece que a fé está abalada, não tendo aquela verdadeira confiança em Deus, sabendo que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós precisamos, que nós almejamos. A busca pelo um prêmio maior. Esses homens estavam ali, eles tinham um alvo a alcançar. Esse prêmio maior, que é a salvação da nossa alma. Amados, qual é o homem que possa adquirir algo que venha se comparar ao reino de Deus, a salvação da alma? Chegará o dia em que todos prestarão conta diante do Senhor. O Senhor chamará a todos. O que nós temos para apresentar a Deus? Talvez nós podemos dizer, Senhor, mas eu ia à igreja, Senhor, mas em Teu nome nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Em uma passagem onde o Senhor reúne ali os seus, fazendo a separação entre os salvos e os não salvos. Quando ele dizia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E essas pessoas diziam, Senhor, mas em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós curamos enfermos. Certamente, se nós fosse trazer para nossos dias, diríamos, Senhor, frequentava os cultos, fazia trabalhos, evangelizava, e o Senhor ainda dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Isso, amado, porque se fazemos, de que forma nós estamos fazendo a obra do Senhor?
como eu disse inicialmente, o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Não é por algo visível, não é por algo que possa parecer para os homens, ou algo que venha chamar a atenção de alguém, a divulgação daquilo que estamos fazendo, mas quando nós fazemos para Deus, amado, nós não precisamos divulgar o que fazemos, e o que se faz, tem que fazer com o coração desprendido, fazer para Deus realmente. Quando fazemos alguma coisa e queremos fazer a propaganda, nós agimos como os fariseus, buscamos a glória para nós mesmos. Sabe, isso não glorifica a Deus. A palavra do Senhor diz que o que sua mão direita fizer, que a esquerda não precisa saber. Então, quando nós nos envolvermos na obra de Deus, que é necessário, é bom que se faça isso, mas faça para Deus, não com o intuito de ser aplaudido, não com o intuito de ser reconhecido, mas fazer para Deus. Aquele que realmente precisa saber, que deve saber, ele é onisciente, ele é onipresente. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Portanto, amados, nos envolver, fazer a obra de Deus, é bom que se faça, mas fazer para agradar a Deus. A busca por um prêmio maior, ela requer de nós o desprendimento, para que a gente atinja o nosso objetivo. Nós temos que abrir mão de coisas, abrir mão daquilo que nos satisfaz, abrir mão, muitas vezes, de momentos de descontração. Não que seja um pecado você, deixei de ir no culto porque eu fui à praia, mas, ou foi numa festividade qualquer. O problema é quando isso se torna uma rotina em nossa vida. Aí nós passamos a buscar as coisas em primeiro lugar, ao invés de buscar o reino de Deus. E nem sempre o fazer a obra de Deus, amados, vem de uma forma fácil, de uma forma tranquila. Às vezes ela vem de uma forma que traz transtornos, mas se nós temos em nosso coração o desejo de fazer a obra de Deus, que isso seja feito, ainda que nós tenhamos que nos esforçar. Eu estava vendo uma passagem em Atos 9, fala a respeito de Saulo, também são passagens conhecidas. Podemos ver aqui um exemplo de um homem que se tornou um grande referencial para toda a nossa vida. Mas quem era esse homem? Quem era Saulo? Saulo, ele tinha como um objetivo de prender, torturar o povo de Deus. Ele era totalmente ao inverso daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ele estava ainda já de posse de cartas de autorização dos sacerdotes, indo para Damasco com esse objetivo. Todo aquele que estivesse falando em nome de Jesus seria preso, torturado. Só que, em meio à sua trajetória, a luz do Senhor
o refletiu sobre ele, a ponto dele perder a visão. E ali ele caiu por terra, e nesse momento ele ouve apenas a voz, que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele então reconhece que o Senhor estava falando. Aí ele diz: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: Saulo, por que me persegues? Saulo foi levado, amparado pelos seus companheiros, já sem a visão, levado para Damasco. E ali ele ficou por 3 dias, sem a visão, sem se alimentar. O Senhor então envia Ananias para restaurar a visão. O Senhor chama Ananias e diz: vai para Damasco, na rua chamada direita, e ali está Saulo. E ele questionou, ele agiu como talvez muitos de nós. Um homem que torturava o povo de Deus, um homem que era totalmente avesso, contrário de tudo que agradava a Deus, agora sendo enviado para restaurar a visão daquele homem. E Ananias questionou: Senhor, esse homem que tem atrapalhado tanto, tem torturado o povo de Deus, e agora então o Senhor manda para restaurar a visão daquele homem. O Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Amados, quando nós olhamos à nossa volta e vemos pessoas que, como diria muitos, esse não tem jeito, esse está totalmente em caminhos contrários, esse aí não tem salvação. Quem somos nós para fazer algum tipo de julgamento? Esse foi um grande exemplo. Um homem que estava numa condição que, humanamente falando, estava perdido, que, já que estava cego, seria melhor que ficasse assim, pelo menos não ia perturbar mais o povo de Deus. Mas o Senhor, Ele tem plano para a nossa vida. Assim como eu li no início, que Deus, Ele tem o desejo de salvar todos, não importa. Né? Também o hino dizia: não importa quem você foi, não importa o que você fez, né? Deus, Ele tem o plano da salvação, Ele quer nos resgatar. O pecado de Saulo não era maior do que o pecado de alguém que apenas mente, ou alguém que faz aí uma fofoquinha, ou que comete algumas coisas que aparentemente são pequenas, que para Deus o pecado ele tem uma dimensão única. O julgamento humano é diferenciado, mas o julgamento de Deus não é assim. Então Saulo, sendo esse homem torturador do povo de Deus, o Senhor o chama, né, envia Ananias e restaurou a visão. Este homem, logo ele sai pregando a palavra de Deus. Ele pregou em tantos lugares, iniciou em Damasco, Jerusalém, e foi por tantos lugares pregando, curando enfermos, fazendo milagres, né? Isso em nome de Jesus, não é capacidade do homem, mas, veja só, Deus usando um homem, que até então era um homem que estava totalmente o contrário, mas ele estava ali na condição de alguém, agora já com o nome de Paulo, ele indo pregando o evangelho por todo lugar que passava, e muitas dessas vezes, ele foi apedrejado, foi torturado,
em alguns versículos à frente, capítulos à frente, ele expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora que ficava andando atrás deles, né, sendo o instrumento do inimigo para tentar, e até falava, esses são os filhos de Deus e tal, mas essa mulher era uma mulher que tinha um espírito maligno, e ela é adivinhadora, que trazia lucros para os homens daquela região, e eles expulsaram aquele demônio, aquela mulher se voltou para a sua condição real. Por conta disso, foi Paulo, bom, Paulo estava na história. Não me lembro agora se era o Silas que estava com ele, mas, já que nós estamos falando de Paulo, deixa o seu companheiro, e eles então foram presos, torturados, porque expulsaram o demônio de uma mulher que tinha como propósito daqueles homens ser beneficiado financeiramente. Mas esse homem não desistiu da sua caminhada. Ele apanhou, foi apedrejado, foi preso, torturado, mas havia em Paulo um plano maior. Havia em Paulo o desejo de alcançar aquele prêmio que está reservado para nós desde a fundação do mundo. É preciso que cada um de nós nos empenhamos em fazer a obra de Deus, em nos envolvermos com Deus, nos tornar íntimos de Deus, para que a gente possa estar nessa condição de receber do Senhor o prêmio maior. Talvez se fosse um de nós, na condição desses homens, assim como falei lá de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a vida de Paulo, assim como muitos outros, qual seria a nossa atitude? Sofrer pelo nome do Senhor, assim como o próprio Deus falando para Ananias, quando enviou para restaurar a visão. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Deus escolheu você, escolheu a mim. Nós somos instrumento de Deus, mas que a gente possa fazer valer isso em nossa vida. E mesmo diante das lutas, das adversidades, que nós possamos permanecer firmes, olhando para o consumador da fé, que é Cristo, sabendo que nós estamos sujeitos a tantas coisas, a tantas dificuldades e lutas, certamente nem tanto quanto esses homens viveram, mas isso é só mesmo para exemplificar de que o que esses homens passaram, mas eles não abriram mão de servir a Deus, de ser fiel a Deus. O que tem nos impedido de buscar a Deus, o que tem nos impedido de ser fiel a Deus em todos os sentidos, o que tem nos atrapalhado, talvez coisas que nós até pedimos para Deus, e depois aquilo se torna um empecilho. Eu não posso fazer porque eu tenho que fazer determinadas coisas, porque afinal de contas, agora eu tenho uma missão, eu tenho um trabalho, e eu não posso mais na igreja, eu não posso fazer a obra de Deus. Às vezes pedimos a Deus algo que depois nós colocamos como empecilho para fazer a obra de Deus, para nos envolvermos. Mas se nós cremos verdadeiramente que Deus é que supre todas as nossas necessidades, que nós possamos nos empenhar em ser um referencial, que nós temos visto sim, através da Bíblia, nome de pessoas que têm sido grande referência para a nossa vida e para a humanidade em geral. Mas e eu e você, que referência nós deixaremos para alguém?
Será que alguém vai poder olhar, ou vai lembrar do Tião, né, daqui a algum tempo? O falecido Tião. Vai lembrar de algo? Será que tem algo de importante? Será que deixa algum legado? Será que deixa algum exemplo a ser seguido? Porque nós não podemos levar a nossa vida vivendo apenas de exemplos dos outros, mas que nós possamos nos esforçar para que a gente seja esse exemplo, seja uma referência para as pessoas. Alguém pregou e falou de algo, que vocês não vão me perguntar quem foi, que eu não vou lembrar mesmo, mas que diria assim, né, quando se fala em divulgar o Evangelho, e de pregar o Evangelho a toda criatura, né, essa é uma missão que Deus deu para cada um de nós. Isso não é uma missão para alguns. Todos nós recebemos essa ordenança de Deus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso não devemos perder a oportunidade, ainda que a gente não esteja no momento específico para a evangelização, mas as oportunidades surgem e que nós não devemos perder, porque essa é uma missão que o Senhor nos deu. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é uma missão que o Senhor nos deu, mas que nós possamos cumprir com eficiência, porque essa é a missão que Deus tem passado para mim e para você. E será que nós temos sido esse trabalhador de Deus? O que nós temos feito? Porque quando nós fazemos algo, nós estamos buscando o prêmio maior, que é a nossa salvação. A nossa vida não pode se resumir apenas nas coisas visíveis, nas coisas terrenas, mas que a nossa vida possa estar voltada para algo superior. A salvação da nossa alma, nós já tivemos essa garantia que foi pago na cruz, assim como no texto inicial, que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz. Imagine a cena de alguém que, sem mesmo nos conhecer, sem saber quem somos, nós sabia que nós éramos pecadores, né? Isso é herança lá do Éden, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor, Ele levou a bom termo, levou a missão, né, de morrer na cruz por cada um de nós. E aí recebemos de Deus, através do sangue de Cristo, e o que é que nós temos feito a partir de então? Perseverança, né? Perseverar até o fim. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem, que param pelo meio do caminho, ou se contentam apenas, e de vez em quando vou na igreja, ou usa termos, né? Eu tenho muita fé, eu creio muito. Se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, se torna algo passageiro sem valor. É necessário praticar aquilo que nós aprendemos. E o Senhor tem deixado para nós esses exemplos a ser seguido. Buscar o reino de Deus, ainda que isso traga alguns transtornos, ainda que encontramos barreiras, porque é assim que acontece. Barreiras pela frente, dificuldades, mas isso não pode nos impedir. Imagine se esses homens tivessem se dado por vencido por causa das dificuldades, por causa das ameaças que receberam. Imagine se Cristo, porque Cristo viveu como homem, se ele então
por conta dos problemas que viriam, do sofrimento, por conta da vergonha de passar pela cruz, já que ela era destinada aos piores dos homens. Imagine se Jesus abre mão, nós não estaríamos mais aqui. Nós teríamos sido destruídos, mas o Senhor pagou o preço. Nós recebemos gratuitamente o direito à salvação, mas na verdade ela não foi de graça, o Senhor pagou por nós. Amados, que nós possamos nos esforçar cada dia, porque é com luta e com perseverança que herdaremos o reino de Deus. E aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. E nós, como igreja do Senhor, nós podemos até ter sonhos, ter desejo de adquirir algo ou fazer algo em nossa vida que não tem nada de errado. Mas se nós não priorizarmos o reino de Deus, nós estamos invertendo os papéis. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amados, para que a gente alcance o prêmio, assim como o atleta, ele se desdobra, ele se coloca numa condição como além da sua própria capacidade, porque ele tem um objetivo. E nós, como servos de Deus, nós temos também o nosso objetivo, precisamos ter. Nós não basta ser um ouvinte da palavra, não basta ser mais um em meio à multidão. Nós precisamos viver a palavra de Deus e nos empenhar para buscar, para alcançar o prêmio maior, que é a salvação da nossa alma. Amém, amados? Amados, esta foi a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e que o Espírito Santo possa falar melhor a cada coração. Amém, irmão? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Deus, por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido de poder nos reunir na Tua casa. Pode parecer algo tão simples, mas sabemos que não é assim. Sabemos que dependemos do Senhor para tudo. Como a Tua palavra diz, que sem Ti nada podemos fazer. Se dependermos da nossa própria força, da nossa própria condição, certamente, ó Deus, seremos vencidos. Mas nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado direção. Meu Deus, que diante da Tua palavra, Senhor, que os corações sejam, Pai, aquebrantados, que possam receber, ó Deus, nos seus corações, guardar, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, ajude-nos, ó Deus, ajuda a Tua igreja. Nós não podemos ser aqueles acomodados, mas que nós possamos ser perseverantes, para que nós possamos, naquele grande dia, receber do Senhor o prêmio maior. Ah, Deus, dá-nos da Tua graça, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, da Tua igreja. Ajude-nos, ó Deus, na caminhada. Deus, que nós possamos, a cada dia, a cada culto, ó Deus, nós possamos nos desempenhar, nós possamos nos dispor, Senhor Deus, para ser participativos, que nós possamos buscar a Ti, Senhor Deus, em todo o tempo, que nós não venhamos, ó Pai, nos acomodar, Senhor,
mas que nós possamos, ó Pai, ser aqueles, ó Deus, que faz a diferença. Nós fomos chamados a ser a luz do mundo. Ah, Senhor, como nós temos brilhado, Senhor. É bom que nós façamos uma avaliação da nossa vida. Como tem sido a nossa vida diante desse mundo. Se temos verdadeiramente brilhado em meio às trevas. O que nós temos buscado, Deus? Qual tem sido a nossa prioridade? O que nós temos valorizado verdadeiramente? Será que nós temos valorizado as coisas do Senhor? Ou temos colocado as demais coisas como prioridade? Ah, Deus, trabalhe em nosso coração, desperta-nos, ó Deus, porque queremos, ó Pai, atingir o alvo, queremos receber sim, ó Deus, o prêmio maior, que é a salvação da nossa alma, mas que nós possamos, ó Deus, a cada momento da nossa vida, atentar, ó Deus, por essa busca, porque enquanto não vem o Senhor, precisamos fazer isso dia a dia, em todo o tempo, mas dependemos do Senhor. Pai, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, porque o Senhor tem nos permitido estar na Tua casa, para te louvar, para te agradecer, e recebendo do Senhor, ó Pai, as maravilhas que é a Tua palavra. Oh Deus, obrigado, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos colocar de pé, amados. Hora de esticar as canelas um pouquinho. Senhor Deus, queremos nesse momento, ó Deus, nos despedir, nos ausentar para nossas casas, não da sua presença, Senhor, que a sua presença seja constante em nossa vida, que a sua presença, Senhor, seja em 24 horas, né? A tua palavra, o Senhor não dorme, o Senhor não descansa, o Senhor cuida de nós, como a tua palavra diz, que aos teus o Senhor dá enquanto dorme, no momento que estamos ali totalmente desligado de tudo, mas o Senhor está cuidando de nós, que seja assim na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Pai, honra a fé de cada um dos teus filhos, ó Pai, que se esforçaram, estiveram presentes na tua casa nessa noite. Ó Deus, que certo de que não foi em vão a vinda nesse lugar, que eles possam, Deus, sair daqui com os seus corações preenchidos, sair daqui, ó Deus, com alegria no seu coração. Oh, meu Deus, seja assim com o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Queremos, antes mesmo de nos despedir, agradecer a presença de cada um daqueles que tem nos visitado nesse dia, nessa noite, né? Tem pessoas que não é mais visitante, tem sido com bastante frequência, e que você possa receber do Senhor as bênçãos, receba do Senhor a ajuda para a caminhada, porque nós precisamos, todos nós precisamos de ajuda, e que o Senhor os abençoe e fortaleça a cada dia, amém? Vamos na paz, que Deus abençoe rica e abundantemente. Até breve.